Olá, eu sou o professor Hugo Maurício, faço parte do mestrado profissional em Educação Física, o ProF. Sou discente da UFT, Universidade Federal Tocantins, e venho apresentar o meu mapa conceitual relacionado à disciplina Problemáticas da Educação Física. Este aqui é o meu mapa conceitual, em que eu trabalhei 6 problemáticas da educação física, sendo elas indisciplina e afastamento dos alunos, aspectos legais, relação entre teoria e prática, desinvestimento pedagógico, ensino do esporte na escola, questões de gênero. Primeiramente, vamos tratar do desinvestimento pedagógico, né? Ela tem a ver com as atuações docentes, né? Dos profissionais de educação física, dos professores de educação física. Sendo que tem o desinvestimento pedagógico, ele também pode ser conhecido como abandono do trabalho docente ou rola-bola. O professor que pratica o desinvestimento pedagógico nas aulas de educação física, ele é meramente um administrador do material pedagógico, ou ele às vezes se resume somente a apitar os jogos, né? Os alunos, eles decidem se vão participar ou não das aulas. Geralmente, eles que auto-organizam ali as aulas de educação física, né? Escolhendo quais modalidades vão participar, né? E geralmente as meninas são excluídas dessas aulas de educação física, né? Essa é uma prática ainda muito comum pelas escolas do Brasil. As atuações tradicionais, né, têm uma perspectiva esportivista, né, onde os esportes são o grande carro-chefe, vamos dizer assim, das aulas, né, em que se é trabalhado principalmente o quarteto fantástico, né, basquetebol, futsal, handebol e voleibol. A atuação tradicional foi predominante nas décadas de 70, 80 e parte de 90. Apesar de não possuir mais discursos que legitimem a sua presença nas escolas, mas ela ainda continua a ser operada nas escolas do Brasil. A atuação tradicional, ela tem uma influência muito grande do esporte no sistema educacional, né? Onde temos o esporte na escola, que é diferente do esporte da escola. Isso proporciona a exclusão de muitos alunos, porque há uma seleção dos mais habilidosos, né? Então os menos habilidosos, eles acabam ficando excluídos das aulas de educação física, né? Essas aulas acabam se transformando em treinos em que as modalidades que a escola irá competir acabam sendo trabalhadas durante a aula. Essas são características do esporte na escola. A atuação tradicional, então, não se dá as mesmas oportunidades, né, para meninos e meninas, para mais habilidosos e menos habilidosos, né? Não há um tempo igual para a realização das tarefas, ou seja, não há em conta ali uma individualidade, né, entender que cada aluno faz as coisas do seu jeito, no seu tempo. Não há tematização do conteúdo, não aborda o conteúdo socialmente, culturalmente, e é um comportamento inadequado, algumas vezes, dos docentes, principalmente em competições. Por outro lado, temos as atuações inovadoras, em que há tematização dos conteúdos, há um empenho e dedicação por parte dos professores em levar os conteúdos para os alunos, há inovação, novas abordagens pedagógicas, tratando o ensino, ficando o ensino mais dinâmico. Há uma ruptura com modelos existentes, ou seja, relacionados a atuações tradicionais, e há uma diversificação das práticas corporais, não só no que se diz respeito às modalidades esportivas, mas sim ao jogo, ginástica, luta, enfim. Então, há algumas características, né, das atuações docentes, é que houve uma transformação da área, né, isso tirou o chão de muitos professores, porque afrontou a sua identidade esportiva, isso muito no que se refere à atuação tradicional, em que eles trabalhavam muito com a questão esportivista,
né? Há algumas condições de trabalho que são similares para muitos professores, falta de material, falta de infraestrutura, há a cultura escolar e hierarquia dos saberes, em que a educação física é muitas vezes é deixada como uma disciplina inferior. Há remuneração, sabemos do problema da questão salarial dos professores Brasil afora, e as disposições pessoais do professor, essa no que diz respeito a ele se empenhar em levar um ensino satisfatório aos seus alunos. Outra problemática é no que diz respeito ao ensino tradicional, né? A uma relação entre teoria e prática, né? Elas possuem alguns desafios, né? O que ensinar, né? Temos hoje em dia duas vertentes, que é o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer, né? E temos aí a teoria e prática, ensino tradicional e ensino renovador. O ensino tradicional é um ensino meramente prático, né? Então, é um ensino que não há uma tematização, não há uma reflexão das aulas, não há uma criticidade, né? O conteúdo ele é trabalhado meramente de forma prática. Isso se refere muitas vezes à formação inicial do professor, em que muitas vezes é voltada apenas para o ensino prático. Enquanto o ensino renovador, há umas mudanças desses paradigmas em que há o tratamento dos conteúdos, há a sistematização. Isso se refere muito também à formação não somente inicial, mas continuada do professor, em que ele constantemente busca se atualizar e para levar um ensino satisfatório aos alunos. Também temos a questão dos aspectos legais da educação física, uma outra problemática em que nós precisamos entender como funcionam as leis da educação e as suas evoluções, não tanto da educação como geral, como da educação física. Tivemos em 61 a primeira LDB, né, que tornava obrigatória a educação física na, nas escolas para o Brasil, no ensino primário e médio. E 10 anos depois, tivemos uma reformulação da LDB, e tivemos uma nova LDB em 71. A partir de 71, temos alguns casos de facultividade, né? Temos para os alunos com mais 6 horas de trabalho e curso noturno, mais de 30 anos de idade, que prestasse serviço militar ou fosse incapacitado. Esses fatores citados eram alunos que eram facultados, né, a presença deles nas aulas de educação física. É importante salientar que na educação superior, a educação física tinha sido introduzida em 1968. Tá? A LDB, ela de 71, ela se expressa por uma lógica capitalista, né? Pois entende que a educação física é de uma forma prática, voltada apenas para uma forma prática, sem ser não precisa ser refletida, né, pensada de uma forma crítica, certo? E a educação física é como uma atividade apenas. Em 1996, na LDB de 1996, que era incluída lá no texto, na lei, em que a educação física passa a ser um componente curricular, né? Aí, em 2003, na Lei 10.793 de 2003, né, há uma atualização da lei em que a educação física passa a ser um componente curricular obrigatório e as facultividades que até hoje existem, né, para alunos que trabalham mais de 6 horas, alunos maiores de 30 anos de idade, militares, prestam serviço militar, ou que fazem atividades similares, né, no que diz respeito à execução de atividade física, exercício físico, e para as alunas que possuem filhos, e alunos que possuem doenças infecto-contagiosas. Tá? Essa lei de 2003 ela possui uma visão biológica, né,
pois ela considera ainda a educação física como uma atividade meramente prática. Outra problemática é a indisciplina e afastamento dos estudantes, né? Alguns motivos que levam a essa indisciplina e afastamento. Questões legais, como acabamos de ver, né? Essas questões legais alguns alunos usam para burlar e para não fazer, não participar da educação física, aulas no contraturno, repetição dos conteúdos ao longo dos anos da educação básica, insucesso e exclusão, né? Isso tem muito a ver com a questão da atuação tradicional, em que apenas os alunos mais aptos e habilidosos participam das aulas, questões de gênero e habilidade, né? Algumas alternativas, aprendizagem diversificada das práticas corporais ao longo dos anos e desenvolvimento de valores durante as aulas, né? Algumas propostas são o Sport Education, em que os alunos são responsáveis pelo seu próprio aprendizado, a aprendizagem colaborativa, em que é o desenvolvimento de valores, e os alunos aprendem um com o outro. O ensino do esporte na escola, né? O ensino do esporte na escola tem um histórico higienista, militarista, esses dois sendo ligados a aspectos biológicos, e a prática esportivista, que está ligado ao ensino tradicional. Nas aulas de educação física escolar, alguns pontos do que diz respeito ao ensino do esporte que devem ser levados em consideração. A falta de clareza como trabalhá-lo. Nós sabemos muito o que não trabalhar, né? Mas também falta a clareza de como deve ser trabalhada, de como deve ser tematizada as aulas, né? Sabemos que é um importante conteúdo da educação física escolar e por isso deve ser trabalhado, mas ainda há diversos equívocos no seu tratamento. Algumas dificuldades existem no ensino dos esportes na escola, né? Pois ela é um conteúdo hegemônico, então possui uma carga horária excessiva destinada aos esportes. Há restrição de conteúdos, né? Conteúdo restrito ao Quarteto Fantástico. As experiências anteriores do professor, algumas vezes ele é um ex-atleta e quer transmitir, na maioria das vezes, aquela modalidade em que ele foi um atleta. A formação inicial do professor, muitas vezes voltada aos esportes. Espaço físico da escola, muitas vezes inadequada, às vezes não há um espaço físico. E quando há, com marcações voltadas a poucas modalidades, né? As aulas de educação física acabam se tornando um propósito de treinamento de equipes durante as aulas. Trabalha somente as modalidades que a escola irá competir, geralmente o Quarteto Fantástico. Trabalha com a identificação de talentos, seleção dos mais habilidosos, isso levando à exclusão e insucesso da maioria dos alunos, e o professor passa a ser um professor treinador, e o aluno passa a ser atleta. O esporte da escola, ele tem já a característica da democratização do acesso ao conhecimento, incluindo todos os alunos no processo de ensino-aprendizagem, a abordagem de forma reflexiva e crítica, pois o esporte é um fenômeno sociocultural e deve haver uma diversificação das modalidades esportivas, trabalhar o maior número possível de modalidades esportivas ao longo da educação básica. No entanto, o esporte ele ainda tem algumas questões, alguns equívocos. Muitos entendem que a discussão sobre o esporte a ser trabalhado na escola quer dizer que estão querendo abolir, tirar o esporte do conteúdo. Não, ele, por ser um fenômeno sociocultural, ele deve ser, sim, integrado às aulas de educação física, porém deve ser, sim, sistematizado. Outro equívoco se diz respeito ao rendimento e ludicidade, né? Sabemos que o rendimento não deve ser um objetivo das aulas de educação física, pois as aulas de educação física não têm como objetivo formação de atletas. Substituição das práticas esportivas pela reflexão. Muitos entendem que as aulas de educação física estão querendo que substituam o cunho prático somente pelo cunho teórico. No entanto, não é assim que deve se fazer. E a discussão do ensino das técnicas das modalidades esportivas. Por último,
a problemática de questões de gênero. Os papéis executados pelas pessoas na sociedade são moldados por questões socioculturais, ou seja, os gêneros eles são criados pela questão sociocultural, né? As aulas, há uma discussão sobre turmas mistas ou separação por gênero. Sabemos que as turmas mistas elas possuem um ambiente de respeito, aprendizagem e solidariedade. E as aulas devem ter práticas pedagógicas que assegurem a igualdade de gênero e diversidade, para que todos tenham acesso às mesmas aulas, com conteúdo, os mesmos conteúdos e qualidade de aulas. Algumas questões de gêneros que devem ser importantes que o professor deve saber, como os seus conceitos: sexo, gênero, orientação sexual e sexualidade. O sexo está atrelado ao componente biológico, características anatômicas. Gênero parte de critérios relacionados às convenções sociais e culturais. Orientação está relacionada a desejos particulares. Sexualidade são crenças e comportamentos, relações e identidades socialmente construídas e historicamente modeladas, que permite homens e mulheres vivenciarem seus desejos e saberes. Pessoal, esse foi o meu mapa conceitual relacionado à disciplina problemáticas da educação física. Muito obrigado pela atenção.